Ele que é graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de São Paulo e pela École Centrale Marcelo. É diretor de operações da TMBC, empresa que desenvolve projetos de infraestrutura e serviços com bicicletas em espaços públicos e privados. É responsável pelas áreas de operações de tecnologia e produção da empresa. Bom dia a todos. Deixa eu entender como é que funciona isso aqui. Tá. Oi. Novamente, bom dia. É um grande prazer estar aqui nesse seminário. Agradeço o convite da professora Maísa. Olá, professora. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um enorme prazer participar aqui com vocês. Espero poder trazer algumas informações, alguns dados para que o debate possa ser feito também em relação à bicicleta. Antes de começar, eu vou pedir desculpa pela minha voz. Eu quase não consegui vir. Segunda-feira eu estava completamente sem voz. Viajando muito pelo Brasil, frio, quente o tempo todo. Mas felizmente consegui vir aqui, só que vocês vão ter que aguentar essa voz meio fanha aqui durante a palestra, tá bom? Peço desculpas por isso. Vamos falar um pouco aqui do uso das bicicletas nas cidades, a infraestrutura e a mudança de comportamento que a bicicleta traz para as pessoas e para as cidades de modo geral. Não estou conseguindo. Se ele puder passar ali para mim, não? Oi? Bom, primeiro eu vou falar um pouco da Tembice, né, que é a empresa, vou ser bem breve nessa apresentação. É uma empresa que nasceu em 2010, ela é especializada em soluções de mobilidade urbana. É uma empresa que eu fundei quando eu estava terminando minha graduação em engenharia lá na Universidade de São Paulo. Então, para mim, é um enorme prazer voltar para uma universidade para discutir o tema de mobilidade urbana, porque a minha vida profissional basicamente foi isso. Nascendo de uma universidade, uma empresa, um projeto que tinha o sonho no começo de trazer uma solução de bicicletas compartilhadas para o Brasil. Hoje em dia, a gente... Por favor. A gente atua em mais de 16 cidades. Nós só não estamos no centro-oeste brasileiro, mas estamos presentes nas outras regiões. A empresa passou por uma grande transformação do ano passado para cá. Nós vínhamos crescendo, trabalhando vários projetos de mobilidade urbana, e nesse ano a gente, na verdade, adquiriu uma outra empresa que trabalhava já soluções de mobilidade urbana também. E a partir disso a gente iniciou as operações em diversas cidades brasileiras, entre elas aqui em Belém, com o Bike Belém, que é um projeto de bicicletas compartilhadas aqui da cidade, que tem mais de, são 110 bicicletas em operação, com 11 estações. Tá? A Tembice trabalha projetos não só na questão das bicicletas compartilhadas, mas também infraestrutura para bicicleta. A gente tem um e-commerce de bicicleta, a gente trabalha projetos também educacionais, então para mostrar para as crianças que a bicicleta ela não é só uma ferramenta de lazer, de passeio, ela é sim também uma ferramenta de mobilidade, de transporte. Então é bastante prazeroso mostrar para as crianças, ver as crianças sendo educadas a respeitar o trânsito e aprenderem que a bicicleta é um meio de transporte. Além disso, infraestruturas,
temos atualmente 33 projetos no Brasil, mais de 1.700.000 usuários cadastrados, somos uma empresa de 305 funcionários, estamos em 16 cidades. Antes de passar para o próximo slide, eu queria perguntar aqui, quem usa a bicicleta nesse auditório como meio de transporte? Pode levantar a mão? Isso aqui é razoável, mais ou menos 20%. Né? Pode passar, por favor. Antes de mais nada, para deixar bem claro, acho que é legal ter pessoas de diversas áreas aqui, bicicleta é um meio de transporte. Ponto. Tá? A bicicleta ela foi criada, desenvolvida para que as pessoas se locomovessem. Foi uma ferramenta que revolucionou a humanidade, porque possibilitou as pessoas a se locomover de uma forma mais fácil, rápida, sem gastar muita energia do corpo. Por favor. Aqui, só para deixar bem claro, ela é um meio de transporte por definição, porque tudo aquilo que serve para o ser humano se deslocar é um meio de transporte. Então, se você olhar no dicionário, bicicleta é um meio de transporte. E ela é também um meio de transporte se você olhar no Código Brasileiro de Trânsito. Diversos artigos colocam a bicicleta com as suas obrigações, os seus deveres, os seus direitos dentro do sistema viário das cidades. Então, tanto como definição quanto legalmente, a bicicleta é um sistema de transporte. Por favor? E a bicicleta, o que é mais interessante dela, isso aí. A bicicleta ela é o meio de transporte mais eficiente que existe. E eficiência se mede de várias maneiras. Eu vou mostrar aqui alguns dados para provar isso que eu acabei de falar. Primeiro, do ponto de vista energético, ela é o meio de transporte que consome a menor quantidade de energia para fazer uma pessoa se locomover. Então ela é muito eficiente. Ela está na frente, obviamente, do simples caminhar, e ela está na frente de qualquer outro meio de transporte motorizado ou elétrico. Ela é realmente a ferramenta que você gasta menos energia para poder se locomover. Ela é também muito eficiente do ponto de vista de fluidez e de uso do solo. Então a bicicleta ocupa muito pouco espaço e numa via destinada simplesmente a ela consegue fazer muito mais pessoas fluírem por ela. Então ela é também mais eficiente nessa questão. E aqui as imagens falam mais do que qualquer palavra. Ela ocupa realmente, aqui é um ônibus completo. Ali são o espaço que todas essas pessoas do ônibus ocupariam de bicicleta ou ocupariam de carro. A bicicleta também é o meio de transporte mais eficiente do ponto de vista da saúde do indivíduo e da saúde pública. Tem diversos estudos e quem usa a bicicleta sabe o quanto ela é benéfica para o indivíduo, o quanto pode mudar a tua vida do ponto de vista de saúde, você começar a pedalar, você ter um transporte ativo, mas ela também traz muitos benefícios para a saúde pública, e isso, como até foi colocado numa fala na abertura, envolve gastos públicos, envolve vida das pessoas, envolve o Estado se preocupando com saúde dos indivíduos. E a bicicleta ela pode ser um meio de transporte, ela é um meio de transporte que ajuda a diminuir muito esses gastos, e a diminuir muito essa preocupação com a saúde das pessoas. Além disso, desculpa, a apresentação está bem quebrada, mas ela a bicicleta também é mais eficiente do ponto de vista econômico. Vários projetos que foram feitos em diversas cidades pelo mundo mostraram que, ao contrário do que reza muito a lenda em relação aos comércios, que normalmente não gostam muito de ciclovias, acreditam que vai tirar a vaga do carro, que as pessoas não vão conseguir parar no estabelecimento deles, é o contrário. Uma bicicleta ela para muito mais fácil. Um ciclista ele percebe a cidade muito mais do que uma pessoa no automóvel. Então ele consegue parar num pequeno comércio para fazer uma compra. E várias cidades, como São Francisco, até Nova York, depois eu vou falar um pouco mais sobre a cidade de Nova York,
mostraram que há um aumento do comércio local, principalmente o pequeno comércio do centro das cidades, com o incentivo da bicicleta como meio de transporte. Ela também é mais eficiente do ponto de vista de segurança pública. Então, um exemplo clássico da transformação de uma cidade através do incentivo do uso da bicicleta e também do transporte coletivo é Bogotá. O Henrique Peñalosa, que foi ex-prefeito de Bogotá, ele transformou uma bela região da cidade, incentivando o uso da bike e do transporte coletivo, e teve enormes resultados em questão à segurança pública. Porque quando as pessoas estão utilizando a bicicleta, ocupando os espaços da cidade, aquele espaço fica mais vivo, tem mais gente passando ali, mais gente, entre aspas, do bem, mas mais gente transitando numa região, e com isso a segurança pública, os problemas de segurança pública diminuem. Tá? Por favor? Agora, não, volta, por favor. Não, desculpa. Esse. O último aqui de eficiência é a segurança no trânsito. Então, colocaram aqui na abertura do evento os problemas com acidentes de moto e as bicicletas, incentivar o uso da bicicleta numa cidade, também ao contrário do que alguma lenda urbana diz, ela reduz a quantidade de acidentes. É claro que se você tem mais bicicletas na rua, vão aparecer mais casos de acidentes e incidentes com bicicletas. Mas é importante salientar que, proporcionalmente, quanto mais bicicleta está na rua, menos acidente por ciclista existe, porque as pessoas entendem a bicicleta como meio de transporte, percebem aquele meio e começam a respeitar ele de maneira mais forte. Então, é importante colocar a bicicleta realmente como um meio de transporte institucional e que o poder público enxergue isso, incentive isso, para que as pessoas que queiram usar a bicicleta como meio de transporte possam utilizar. Não que a bicicleta vai salvar o mundo, mas ela é uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. Ela ajuda bastante em todos esses quesitos. Agora eu vou falar um pouquinho de infraestrutura. Mas tem uma pesquisa que foi feita em 2015 sobre o perfil do ciclista no Brasil. Eu trouxe alguns dados aqui, e uma questão muito interessante é que 40% dos ciclistas dizem que começaram a pedalar depois que infraestrutura cicloviária foi instalada na cidade. Isso é muito claro, muito óbvio. O resultado você tem mais espaço para o ciclista, as pessoas que querem utilizar a bicicleta começarão a utilizar esse espaço. Para o carro é a mesma coisa, só que as vias dos carros sempre estiveram aí. Se elas não existissem, não teria nenhum carro andando. Então, para que as bicicletas possam circular, a gente precisa ter infraestrutura para as bicicletas circularem. E, além disso, muitos ciclistas dizem que alguns pontos que melhorariam a vida do ciclista, 24% dizem que a implementação de via segregada para o ciclista, para passar mais segurança para ele, é importante para que ele continue utilizando a bicicleta. Então, por favor. Eu queria trazer aqui essas 3 imagens de algumas cidades pelo mundo. Aqui é uma cidade caótica, com carros, pessoas na rua. Ali é uma grande obra viária para carros sendo construída. E a última foto é horrorosa até de ver, porque a gente vive nos trânsitos na maioria das cidades do Brasil. E eu queria mostrar para vocês, essas fotos são todas do pós-guerra na Europa. Pode passar, por favor? Isso aqui é Estocolmo, na Suécia, ali é Amsterdã e a última é Copenhague. Por que eu estou trazendo essas fotos? Quando a gente fala muito de bicicleta, todo mundo tem uma corrente que diz: bicicleta é coisa de país europeu. Bicicleta funciona lá, aqui não dá, aqui é muito quente, ou é muito frio, ou chove muito, ou é muito seco. Sempre tem pontos colocados contra a bicicleta. Os três principais países e cidades onde
a bicicleta é institucionalizada, mais de 20-30% dos meios dos transportes são feitos por bicicletas, já foram cidades de carro. No pós-guerra, a Europa se desenvolveu muito na indústria e a questão da indústria automobilística foi muito desenvolvida. Só que teve um momento que eles perceberam que é insustentável você fazer as cidades só para os carros. É muito problema de saúde pública, é muito problema de acidente, é muito problema de estresse das pessoas, é tudo que a gente vive hoje nas cidades do Brasil. Pode passar, por favor? É isso que virou Estocolmo depois da cidade ter se estruturado e colocado a infraestrutura para a bicicleta. Por favor. Amsterdã, hoje, na Holanda, essa semana passada, foi inaugurado o maior bicicletário do mundo, com mais de 3 mil vagas. E a última, Copenhague, que é o maior exemplo de cidade ciclável no mundo. Como vocês viram na foto anterior, era uma cidade completamente desenhada para os carros. Quando Copenhague começou a fazer essa mudança, essa transformação na cidade, é interessante colocar, as pessoas de Copenhague diziam, aqui não é Itália. Naquela época, na Itália que se andava muito de bicicleta. E eles falavam, aqui é muito frio, as pessoas não vão andar de bicicleta. Então o que eu queria mostrar aqui? Todos esses mitos, todas essas questões, que realmente quando você não pedala, você não entende o que é pegar uma bicicleta e se deslocar para uma cidade, realmente o relevo, a temperatura, elas parecem barreiras grandes. Quando você pega uma bicicleta e começa a pedalar e começa a sentir como você pode se locomover, essas barreiras começam a cair. É óbvio que infraestrutura para chuveiros, por exemplo, nas empresas, são bem vistas, incentivam as pessoas a começarem a utilizar a bicicleta. Mas assim, a maioria das barreiras elas são quebradas. Aqui temos 3 exemplos de cidades no mundo que conseguiram quebrar essas barreiras. E que no início eram cidades completamente desenhadas para os carros, sofreram resistências também das pessoas que estavam acostumadas a utilizar o carro como meio de transporte, mas com uma política pública bem definida de colocar a cidade como um espaço para os cidadãos, conseguiram transformar a mobilidade urbana nessas 3 cidades. Aqui é um exemplo mais recente, né? De novo, também para desmistificar um pouco essa questão da Europa. Os Estados Unidos é um país completamente voltado para a indústria automobilística. Nova York, isso aqui é a Times Square, era essa completa bagunça, cheia de carro, ônibus, pessoas. Recentemente resolveram fazer toda uma região ali só para o transporte ativo, só para pessoas e bicicletas poderem acessar. E aí, basicamente, os resultados foi 40% menos fatalidade de trânsito, estão caminhando para a redução dos gases de efeito de estufa na cidade, queda de 35% do gasto do carro para se locomover no período de pico. Então, são resultados que podem ser alcançados por todas as cidades, desde que façam um planejamento, um projeto com instalação de infraestrutura adequada para o transporte ativo de pessoas e bicicletas. Vou falar um pouco de bicicletas compartilhadas, que é o nosso maior projeto e é o que a gente tem aqui em Belém. Vou ser bem breve, porque acho que da história do tempo. Esse aqui, bicicletas compartilhadas, basicamente o que tem? É uma infraestrutura onde você pode disponibilizar para as pessoas utilizarem uma bicicleta sem ela ter que comprar aquela bicicleta. Então, esse conceito de compartilhar um meio de transporte ou compartilhar alguma coisa. E por que a bicicleta compartilhada funciona tanto? Antigamente, normalmente, as cidades elas tinham as áreas de residência e as áreas de trabalho próximas umas das outras. Tinha as regiões afastadas e normalmente as pessoas trabalhavam e moravam perto. Hoje em dia, pode passar? Várias cidades se transformaram fazendo as regiões residenciais serem um pouco mais afastadas do centro, que é a região de trabalho ou a região industrial separada da região de residência. Isso causa que as pessoas terem que se locomoverem até essa região central, e nessa região central passam o dia lá e fazem diversas
transporte, vai até a padaria, vai almoçar, vai numa academia, e hoje em dia muitos desses deslocamentos pequenos são feitos por carro. E nesses pequenos deslocamentos, mais um, surgiu, através desse problema de muito trânsito nessas regiões, surgiram algumas soluções, como o carro compartilhado, os sistemas de táxi, de chamar pelo aplicativo, o carro, e a bicicleta compartilhada também reforçou muito os deslocamentos nessas regiões, com esses pequenos deslocamentos que são feitos diariamente. Bicicletas compartilhadas. Hoje no Brasil nós temos mais de 8.000 bicicletas em operação. Belém é uma das cidades que contempla esse projeto. Pode passar, por favor. E aqui é um case clássico de bicicletas compartilhadas do mundo, que é o Vélib em Paris, onde foi a primeira cidade do mundo a colocar um grande sistema. São mais de 1.200 estações espalhadas pela cidade, são mais de 20.000 bicicletas, e é realmente um sistema de transporte consolidado na cidade. Hoje em dia, Paris não roda, não funciona sem o sistema de bicicletas compartilhadas. As pessoas saem do metrô, conseguem pegar uma bicicleta e vão até o destino final. Depois elas saem para ir almoçar, pegam uma bicicleta. Então, é um sistema que realmente se incorporou na cidade e fez esse tipo de solução, virou uma vitrine para o mundo, e esse tipo de solução, desde 2005, só vem crescendo pelo mundo todo. Para terminar aqui, queria falar uma coisinha. A geração nova que tá chegando aí, ela não tem mais essa questão de ter, de comprar, de ter um carro, de ter uma roupa, de ter uma casa. Então, é uma realidade essa questão de compartilhar que já chegou para a gente. Desde compartilhar o carro, ou compartilhar a bicicleta, ou alugar em vez de comprar uma casa. Essa geração nova ela não tem mais essa questão do ter, ela tem muito mais essa questão do usufruir. Então, a gente tem que pensar a mobilidade de acordo com o que essa geração nova vive. E além disso, no Brasil a gente tem que sair um pouco muito eficiente e que pode ser colocada na malha viária das cidades para ajudar a gente a resolver as soluções do trânsito. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado. Feita a palestra, gostaríamos de chamar para compor a mesa, a primeira mesa redonda, que falou sobre educação, engenharia e esforço legal como aliados para mudanças de comportamento no trânsito. Convidamos para compor a mesa, peço que levante o telão, por favor. Para acompanhar Maurício Vilar, gostaríamos de chamar o moderador Jorge Rodrigues Farias, da Ciclomobilidade, personal training, treinamento desportivo, fisiologia do exercício e líder de grupo ciclístico, que vai atuar como moderador nesta primeira mesa redonda. Convidamos também os debatedores Francimário Gomes, da CEMOV, arquiteto urbanista da Faculdade de Ciências Humanas, mestre em Desenvolvimento de Meio Ambiente Urbano da Universidade da Amazônia, atualmente é diretor de Mobilidade Urbana da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, CEMOV. Convidamos Murilo Rodrigues, formado em Artes Plásticas e Arquitetura e Urbanismo, faz parte do movimento Bicicletada Belém, faz parte da rede Bike Anjo, também faz parte dos coletivos Paraciclo e do Ciclomobilidade do Pará. Convidamos Melissa Noguchi, jornalista especialista em cidadania, políticas públicas, cicloativista
Desde 2011, é membro do Conselho Deliberativo da União dos Ciclistas do Brasil. É integrante dos coletivos Paraciclo, Ciclomobilidade Pará e Bike Anjo. Bom dia a todos. Estamos aqui gratos pela presença de todos aqui. Esse simpósio que vai discutir sobre o desafio da mobilidade urbana na nossa região do Pará. Queremos agradecer a presença dos organizadores e agradecer também o incentivo e a professora Maísa por desenvolver esse projeto e todos aqui que contribuíram, os colaboradores. Somos gratos por dar essa oportunidade para nós, aqui presentes, para discutir essas soluções e tentar chegar a um denominador comum. E agradecer aqui o nosso palestrante, o Maurício, que trouxe essa novidade para a gente, ou para alguns, para falar sobre o desafio de mobilidade urbana. Então, nós temos aqui o objetivo de discutir sobre esse tema. Esse desafio, nós passamos a palavra aqui ao Francimário Gomes, da CEMOB, tá, para que 5 minutos ele tem para desenvolver o tema dele. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade, a Prefeitura de Belém e a CEMOB, para discutir um tema tão relevante que afeta a todos diretamente, diariamente. Quando eu fui participar da CEMOB, da gestão da CEMOB em 2013, nós encontramos um cenário de uma malha cicloviária que precisava ser ampliada e que tinha um problema de conectividade. Nós tínhamos uma malha cicloviária com alguns trechos de ciclovia e ciclofaixa que não se conectavam. Encontramos esse cenário e começamos a trabalhar nesse sentido, de elaborar projetos, implementar, procurando fazer com que essa malha cicloviária ela conseguisse atender da melhor forma possível ao ciclista. Então, ao longo aí de 2013, até agora, nós conseguimos ampliar essa malha. Nós encontramos uma malha cicloviária com aproximadamente 63 quilômetros, ampliamos para praticamente quase 90, mas o mais importante aí, que nós conseguimos fazer foi realmente fazer essa conexão dessa malha cicloviária. Tem alguns projetos que estão em andamento. Nós estamos implantando o binário ali da Vilé, já tem vai ter também a ciclovia, dentro do projeto do BRT também, mas essa quilometragem aí de ampliação, ela pode parecer pouco, mas dentro dos projetos que ainda estão em andamento, com o BRT, nós estamos implementando, por exemplo, executando aí a ciclovia da Augusto Montenegro. Essa quilometragem ela não vai ser computada. Por quê? Porque lá já existia uma ciclovia e ela vai passar a ser, aliás, existia uma ciclofaixa e vai passar a ser ciclovia, proporcionando uma maior segurança para o ciclista. Então, essa questão da quilometragem ela é importante, mas ela muitas vezes não reflete o trabalho que vem sendo feito. Com relação às bicicletas compartilhadas, nós fizemos essa chamada pública através de um processo licitatório. Foi implantada a bicicleta compartilhada
nós entendemos ser de fundamental importância, né, para o fomento, né, do desenvolvimento do uso da bicicleta, o estímulo do uso da bicicleta como modal sustentável. Isso está na Lei de Mobilidade Urbana, né? É preciso, né, ela determina que é preciso desenvolver os modais não motorizados, e isso tem que ser priorizado. Tivemos também aí o advento, nessa gestão, também o advento do Plamob, né, um documento que prevê, inclusive, a criação do plano cicloviário. A gente tem alguns professores aqui, figuras importantes, trabalharam junto conosco para formatar esse documento. E recentemente dentro do advento aí da lei da bicicleta e o sistema cicloviário, a gente vai poder falar também sobre isso, se for o caso, ao longo dessa mesa redonda. E também, como ela aborda a questão comportamental, também um aspecto importante, essa mudança de cultura, como o condutor enxerga, né, o ciclista, também como o ciclista se comporta perante, né, o trânsito. Nós vemos muito o comportamento do ciclista, principalmente de ter uma postura, não são todos, claro, mas existe o ciclista consciente, mas grande parte não seguem, né, a lei de trânsito. O ciclista muitas vezes se comporta como um usuário que pode fazer tudo, né? Não para quando o sinal fecha, não se desloca no sentido da via, e esse comportamento precisa mudar também. Mas a gente espera, ao longo da mesa aqui, falar mais sobre isso. Obrigado. Aqui com a palavra Murilo, da Banqueira. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria agradecer a possibilidade de participação de nós, membros da sociedade civil organizada, usuários cotidianos de bicicleta. E, assim, importante registrar que quando a malha cicloviária foi entregue ou devolvida de maneira precária, enquanto essa mesma malha cicloviária passar na frente dos pontos de ônibus, por exemplo, e provocar conflitos entre pedestres e ciclistas, enquanto a gente não tiver uma campanha efetiva de educação ao ciclista, minimamente um ultraje, uma ofensa, se criar ou se idealizar uma lei que proponha multar ciclista. Então a gente já deixou registrado no nosso repúdio. E falando sobre essa mudança de comportamento, e vou citar a minha mudança de comportamento. Até 2009, por exemplo, eu tinha 100% dos meus deslocamentos praticamente eram feitos de carro. Desde comprar o pão a poucas quadras de casa, até ir para a universidade, para o trabalho. E eu olhava pela janela do carro e via o ciclista como um herói. E aceitava o risco de se desbravar na cidade, acuado no trânsito, nos acostamentos da BR. Até que na qualidade de artista, a gente propôs uma obra de arte que viesse chamar atenção para isso. E a partir daí eu vi a necessidade de entrar nesse trabalho efetivamente, de aderir ao uso da bicicleta. E o pavor que eu tinha do uso da bicicleta se transformou em amor, uma paixão. E eu pude perceber a cidade de outra maneira. Uma cidade que a gente consegue ter um contato horizontal com as pessoas, a gente consegue perceber a cidade em outra velocidade. Não preciso me preocupar onde eu vou estacionar meu carro ou ficar preso no congestionamento. É muito mais tranquilo, mesmo que não pareça andar de bicicleta. Andar de bicicleta é sempre possível. Para os amigos, para a família, para muitos do meu entorno, acabei desconstruindo o paradigma da ambição de ter um carro. Então, aos poucos, eu consegui me livrar do carro, aderir ao transporte público, que é necessário que seja de qualidade, e ao uso da bicicleta, que é necessário ter esse mecanismo de resistência nosso. A gente não pode, quem é ciclista não pode se render ao medo, que é imposto pela grande mídia, patrocinado pela indústria automobilística, pela indústria petrolífera, que
para obter o seu lucro, precisam financiar o medo, o pavor de andar de bicicleta, que é uma coisa, que é o medo que qualquer pessoa pode passar na cidade. Então, posso ser atropelado, o meu ônibus pode bater, o meu carro pode bater. Do documentário A Sociedade do Automóvel, feito em 2013, mais ou menos, o especialista de trânsito fala que as cidades brasileiras são muito pautadas na concepção urbanística americana, de fazer cidade para carros, não cidade para pessoas. A gente pensa a cidade a partir do carro, não a partir das pessoas. Caso comparativo, a gente percebe que a Avenida Independência conseguiu chegar em Marituba hoje, mas o BRT metropolitano não começou a ser feito ainda. E tem uma via que vai priorizar o carro, tem a só ciclofaixa, claro, mas a prioridade vai ser o carro, enquanto as pessoas que precisam se transportar com transporte coletivo continuam presas no engarrafamento cotidiano da BR. Recentemente, por exemplo, se pensando no fluxo de carros, se retirou o acostamento da BR para aumentar uma faixa de fluxo, e os ciclistas que só tinham essa via com mínima segurança, agora não podem, tem que se bravar. E eu ressalto mais uma vez a importância da resistência. E essa importância da resistência que fez surgir na década de 90 o movimento Critical Mass, que originou na primeira década do século XXI o bicicletado que foi importado para o Brasil, de bicicletado de São Paulo, bicicletado de Curitiba, foi se modificando pelas outras cidades, e chegou em Belém no Fórum Social Mundial com a bicicleta de Belém. E esse movimento cicloativista, que vislumbra a celebração da bicicleta e também a reivindicação do nosso direito à cidade, do direito do ciclista, originou um movimento que hoje eu faço parte, de uma rede ciclista chamada Bike Anjo, que visa principalmente desmistificar esse medo imposto a quem gosta de andar de bicicleta, tem o desejo de andar de bicicleta. Então, pelo bikeanjo.org, pela nossa plataforma, você que tem medo, que não sabe andar de bicicleta, pode solicitar um Bike Anjo e fazer a solicitação de um atendimento, de um acompanhamento, para que a gente possa, em parceria, um trabalho voluntário, um trabalho gratuito, não é cobrado nada, a gente consiga disseminar o uso da bicicleta, que não é um modal, não é de hoje. O uso da bicicleta em Belém é uma coisa histórica, é cultural já da nossa cidade, que é plana, que tem possibilidades de deslocamento curtos. Então, o uso da bicicleta em Belém é possível, e se alguém tem medo, tem a vontade, tem receio, mas no fundo tem aquele sonho de conseguir se deslocar de bicicleta, bikeanjo.org, e você vai conseguir pedalar sim. Muito obrigado. Agora passo a palavra aqui a mim, no curso do CD, a União do Brasil, né? Bom dia. Gostaria também de agradecer a possibilidade de estar aqui hoje, debatendo esse tema que é muito importante, e dividir um pouco da minha experiência em relação à bicicleta. Então, eu utilizo a bicicleta desde 2011, comecei pedalando com lazer, e a convivência com outros ciclistas, principalmente com outras mulheres, me fez perceber que a bicicleta ela é possível também para outros tipos de deslocamentos, não só para passear, não só para se divertir, mas para se deslocar pela cidade, inclusive para viajar, pedalar por vários dias. Então, eu aderi a bicicleta no meu cotidiano, utilizo o carro esporadicamente, mas a bicicleta ela é o meu principal meio de transporte. E vou todos os dias para o trabalho de bicicleta, e como o próprio Maurício falou, né, a gente se coloca muitas barreiras, principalmente nós mulheres. Então, quando comecei a pedalar, eu sentia medo no trânsito, medo da insegurança na cidade, mas aí a gente acaba quebrando um tabu de que a mulher é pequena, a mulher é frágil no trânsito e que nos incapacita, né? Nos tira o privilégio de estar nas ruas e de vivenciar a cidade de outra forma que não dentro de um carro, dentro de um veículo. Então, eu vou para o meu trabalho de bicicleta e eu causava assim, espanto quando chegava no local de trabalho. Eu trabalhava antes numa área considerada de risco e todo mundo ficava, nossa, é muito perigoso, tu és mulher, tem muito cuidado por aqui. E aí a gente até brincava, a gente brinca entre os ciclistas, que a gente nunca viu
um sequestro relâmpago com um ciclista, que é muito comum acontecer na cidade com veículos. Né? Então, eu me sinto muito segura pedalando pela cidade, sim. Claro que a gente tem que ter atenção redobrada, tem que ter algumas medidas de segurança e evitar alguns conflitos, mas isso independe do gênero. Hoje eu atuo no coletivo Ciclomobilidade, que é um coletivo que está aí na luta em busca de melhoria da qualidade das ciclovias, das ciclofaixas, e buscando fazer o ciclista ser visto e respeitado dentro da cidade. Ano passado, eu coordenei uma campanha chamada Bicicleta nas Eleições, que teve como finalidade pautar a bicicleta dentro dos planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Belém. E nessa campanha a gente conseguiu promover um debate, conseguiu garantir uma visibilidade para a bicicleta dentro das propostas de governo dos candidatos. Conseguimos fazer com que eles assinassem uma carta de compromisso. E agora a gente acompanha e cobra para que essa carta seja cumprida. Eu também integro o Conselho Deliberativo da União dos Ciclistas do Brasil, que é uma união de ciclistas e de entidades, de coletivos, de diversas pessoas que também buscam a promoção da bicicleta. Ela existe desde 2007, está hoje em 176 cidades, 24 estados brasileiros e no Distrito Federal. É um espaço de grande articulação, de troca de informações e de elaboração de projetos também, para que a gente consiga promover cada vez mais a bicicleta e se inserir no debate do poder público, né? Fazer com que a bicicleta esteja inserida dentro das políticas públicas. Então, atualmente, a gente está com o projeto de Bicicleta nos Planos, que faz parte aí da execução dos planos de mobilidade urbana, que é uma política pública nacional. E aqui em Belém, o plano ele já foi elaborado, ele contou com a participação de alguns ciclistas, inclusive coletivos, com mobilidade, mas agora a nossa meta é acompanhar a execução desse plano e cobrar que cada vez mais a gente esteja inserido nesse debate, que a gente possa ter voz, né, dentro da execução do planejamento cicloviário da cidade, para que a gente consiga construir cada vez mais cidade para pessoas e não cidade para veículos. Tem mais perguntas aqui? Eu vou passar. Tem mais alguma? Eu vou passar aqui a fazer a primeira pergunta para o Maurício. Existe o Tenente Coronel Miranda Seguro, existe tecnologia nova para vestuário para os locais onde faz calor, como Belém? Tenente Coronel Miranda, existem várias coisas sendo trabalhadas nesse sentido. A tendência especificamente não tem nenhuma solução nessa linha, mas já vi em São Paulo, em algumas cidades, algumas soluções de vestiário sendo feito com containers, né? Com reciclagem de containers, você consegue criar um vestiário enxuto, pequeno, onde pode ser instalado facilmente. Mas posso até pesquisar um pouco, depois enviar o contato dessa empresa que faz, mas esse tipo de solução tem sido pensada porque é uma das pequenas barreiras que as pessoas têm para começar a usar a bicicleta. Em Belém, no local que faz muito calor, com certeza, mas é mais aquela barreira dela começar e ter a infraestrutura importante para que ela possa tomar o banho, se ela achar necessário, se ela precisar. Então, com certeza tem soluções nesse caminho. Vestuário. Desculpe, então. Vai poder vestiário.
Assim, existem tecnologias de roupa para ciclista bastante desenvolvidas, né? Então, eu acho que essa questão, claro que pedalar é um exercício físico, a pessoa vai sentir o calor do corpo, mas existem soluções de tecnologias, tecidos tecnológicos para isso. Inclusive sociais, de roupas, camisas, ternos, que tem esse tipo de tecnologia para o pedalar mais confortável, né? Próxima pergunta é do Hilário Semove. Quando é que vai funcionar a ciclofaixa da Pedro Álvares Cabral, pois ela está sem sinalização e falta também fiscalização? Alcance Mário. Bem, um dos projetos que está em andamento na CEMOV é a interligação da Protásio, da ciclofaixa ali da Duque Protásio, através da Doutor Freitas, com a ciclofaixa da Pedro Álvares. Então, isso deve acontecer em breve, né? A sinalização ser revitalizada. Inclusive, dentro do projeto PRT está previsto também a ampliação dessa ciclovia da Pedro Álvares até a DOCA, né, que aí a gente consegue fazer outra interligação. E a questão da fiscalização, que é um alçado, eu sou da parte do projeto, mas é claro que eu não posso me furtar de responder. É uma questão complexa, né, que exige aí uma dedicação diária, a questão do pessoal que faz fiscalização do trânsito. E eu vejo que eles têm procurado fazer. A questão é que nós temos um efetivo reduzido. Para vocês terem uma ideia, essa moto tem cerca de 150 agentes trabalhando em regime de turnos, né? Aí é complicado, né? Então, são coisas que a gente vai procurando avançar e também fazer, através do trabalho aí, que é diário também de educação do trânsito, procurar conscientizar o motorista para não estacionar na ciclofaixa. Mas é um trabalho aí árduo, né, do pessoal de fiscalização. Eduardo Conceição, engenheiro civil da Universidade Federal do Pará. Por que a cidade de Belém, a região metropolitana, não tem uma rede de ciclovias e ciclofaixas bem orientadas? Pois a competição entre os meios de transporte, principalmente centro, ainda é muito grande. Qualquer membro da mesa. Qualquer membro da mesa pode responder. Eu vou só repetir a pergunta aqui, tá? Por que a cidade de Belém, região metropolitana, não tem uma rede de ciclovias e ciclofaixas bem orientadas, pois a competição entre os meios de transporte, provavelmente centro, ainda é muito grande? Tá, eu acho que a gente conseguiu avançar, tá, nesses últimos 5 anos nessa questão de ciclovia e ciclofaixa. Há muito por se fazer, né? A gente sabe disso, mas as melhorias aconteceram, não como a gente queria, né? A gente está num contexto aí de falta de recurso e isso atrapalha bastante, mas isso não pode ser desculpa para não procurar fazer e melhorar. Mas eu acho que nós melhoramos. Eu acho que a questão das ciclovias, ciclofaixas, elas hoje com a infraestrutura, né, eu acho que alguns até os próprios ciclistas podem dar esse depoimento. Houve uma melhora, não é o ideal ainda. A malha ela vai crescer, está crescendo e a entidade ela procura trabalhar nesse sentido de melhorar sempre. Eu me lembro até que na época da implantação da ciclovia da DUC, na época do projeto, na fase de projeto ainda, nós chegamos a discutir com o pessoal, né, do ciclomobilidade, né, o pessoal dos movimentos de bicicleta, procurava os Alan, inclusive. E o pessoal, né, sabendo da dificuldade que né, de implantar uma infraestrutura de ciclovia, né, porque é uma obra. Então é mais fácil você implantar
uma ciclofaixa do que uma ciclovia, né? Porque aí vai licitar, não sei o quê, o contrato de sinalização, né? A entidade de trânsito já tem, então ela, né, consegue implantar uma ciclofaixa com menos dificuldade. A dificuldade existe em função do recurso. Eu me lembro que nesse período o pessoal até ficou receoso, chegaram a sugerir inclusive uma modificação do projeto, que a gente não fizesse a ciclovia, fizesse a ciclofaixa, porque, né, sairia mais rápido. E a gente não, a gente precisa implantar realmente a ciclovia, porque é mais seguro para o pedestre. Felizmente a gente conseguiu implantar. Mas eu acho que a gente está avançando. Neumara Carneiro Simas, do Poder Público Municipal, licitação de espaço público para operadoras de vestiário e bicicletários nas estações do BRT. Francimário. Quem acompanha o projeto do BRT sabe que tem a questão, está prevista a questão da integração da bicicleta com o BRT. Nessa primeira fase, né, algumas estações já estão prontas, Almirante Barroso. No entanto, a gente tem algumas coisas para serem implementadas ainda nas estações. A questão da lógica, tem algumas estações de Almirante Barroso que ainda não entraram em operação. Tem algumas estações que têm no seu interior o bicicletário, Terminal Mangueirão tem o seu bicicletário, está previsto também no Complexo São Brás bicicletário. Ele não foi construído ainda, mas ele está previsto. O que é que acontece? No caso de São Brás, o Complexo de São Brás ali, ele é um projeto do BRT Centro. Tá? Ele só iria ser construído quando a gente conseguisse licitar o projeto do BRT Centro. O que deve acontecer, né, o projeto ele já está no IFAM, ele está dependendo praticamente da licença do IFAM e da licença ambiental, né, para que a gente consiga licitar. Então, eu acredito que seja uma licitação que deva ocorrer aí bem próxima. E o Complexo de São Brás, ele estava dentro do projeto do BRT Centro. O que é que foi feito? Para que desse a operacionalidade desse primeiro trecho do BRT, a gente sabe que se não tivesse São Brás, ia comprometer a operação, né? Porque São Brás é um desejo de viagem forte, né, para o usuário do transporte coletivo. Então, nós conseguimos um destaque, né, do recurso, através da Caixa Econômica, do recurso da Augusto Montenegro. Nós conseguimos tirar do recurso da Augusto Montenegro uma parte para fazer a concepção de São Brás, né? Então, esse remanejamento de recursos dentro do projeto ele é possível ser feito, e ele foi feito para dar funcionalidade ao sistema, principalmente quando ele chegar em Coraci, né? Quando ele chegar em Coraci, nós vamos ter de Coraci a São Brás o sistema que realmente possa atender o usuário. Senão, ia ficar pronto Coraci até Almirante Barroso, ia ser complicado, né? Não ia ter funcionalidade. Então, por isso que esse bicicletário ainda não saiu nesse primeiro momento, porque foi uma parte do recurso que foi remanejado. Então, quando a gente conseguir aí licitar o centro, esse bicicletário deve ser construído. Por isso que não está ainda. E as das estações também devem estar em operação. Mas tem outra questão aí com relação às estações. É que as estações, elas vão ser assumidas pelo sistema, né? Por enquanto ela é custo da prefeitura, a prefeitura que está bancando funcionário ali, manutenção, mas isso é um ônus muito pesado. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a solicitar um orçamento para uma administração de terminal e estações, e deu mais de R$2 milhões por mês. A prefeitura não tem como arcar, né, com esse. Então, essa despesa tem que ir para dentro do sistema. Então, por isso que é importante o processo licitatório aí, que deve ser feito também do BRT. Então, o sistema que assumir, né, os consórcios que assumirem vão assumir essa questão da gestão das estações e do terminal. Né? Por isso que elas estão funcionando ainda, né, com a bilheteria, onde tem o bicicletário, precisa ter outra bilheteria para entrar por trás, e ela não está funcionando ainda. Então, é uma questão realmente de recurso, né, e a prefeitura não tem esse recurso para manter. Então, esse sistema precisa ser bancado pelo, né, essa infraestrutura precisa ser bancada pelo sistema, senão fica complicado.
Tem várias perguntas aqui, e as demais perguntas, como o nosso tempo está reduzido, elas serão respondidas por e-mail, algumas sugestão da coordenação do evento. Tá? Vou fazer mais duas perguntas aqui, que é geral, do Neto Com. O que é mobilidade sustentável, sobretudo quando a metodologia da manutenção de uma cidade prioriza as máquinas que mais gastam os recursos das cidades, em detrimento da pessoa que tem o direito de usufruir os espaços públicos? Qualquer pessoa da mesa pode responder. A gente vive uma certa incoerência no espaço urbano em que uma pessoa que tem a possibilidade de comprar um carro, ela acaba privatizando um espaço na cidade. Então a gente tem várias vagas de estacionamento e quando uma vaga dessa é retirada, por exemplo, ou uma fileira de vagas, ocorre uma absurda reivindicação. As pessoas acham que têm o direito de possuir um carro e possuir automaticamente um pedaço da cidade. Eu vi uma reportagem sobre Amsterdã em que dizia que a pessoa compra um carro, mas ela precisa automaticamente comprar uma vaga de garagem na rua para poder usar o carro. Isso aqui a gente não consegue nem imaginar o que seria para cá, para Belém. E para uma ciclovia poder ser colocada em prática, a gente precisou se organizar, fechar a rua várias vezes para garantir a nossa possibilidade de uso de uma via segregada pelos ciclistas, em que a gente precisa se organizar sempre para conseguir que carros sejam multados, por exemplo, quando estacionam ou trafegam em cima de ciclovias, como é o caso na Mundurucus, que as pessoas se organizam muito e por diversas vezes para conseguir até tentar, de repente, fechar um estabelecimento comercial que era rotineiro todos os dias, por incrível que pareça, todos os dias, de determinado horário, os carros estacionavam e isso era negligenciado. Na ciclofaixa da Vila Luz Cabral, que alguém comentou aqui, e todos os dias também, nos horários de pico, os carros usam como se fosse uma faixa de fluxo expresso e o ciclista que precisa sair. Então, a prioridade do transporte sustentável, o transporte econômico, garantir a ciclofaixa, a bicicleta não vai gerar tanto ônus, o peso da bicicleta não vai deteriorar o piso, a não ser que tenha sido feito já de péssima qualidade. É importante ressaltar que houve um crescimento da malha cicloviária em Belém, mas de que forma essa malha cresceu? Então, quando se pensa em ampliar uma via, se asfalta a via e se entrega ela, na inauguração ela está bonita, está bem plana. Agora, quando é para bicicleta, não, só se demarca a beira da faixa e se tiver infiltrações no meio-fio, a buraqueira vai ficar, quando se liberou, por exemplo, a ciclovia do Mirante Barroso, cheio de restos de cimento, restos de material de obra. A ciclovia da Duque já foi entregue com diversas rachaduras, a gente tem um registro disso pelo Ciclomobilidade, que foi fotografado e colocado na nossa página. Eu pedalo com bicicleta urbana, não tenho mountain bike, não tenho feito trilha nos últimos anos, e pedalar com uma bicicleta com pneu fino na Duque é um martírio com a minha bicicleta. Parece que ela vai se quebrar no meio do caminho, porque não tem sistema de amortecimento nela. Então, é preciso pensar no transporte sustentável, transporte ativo, pode ser a bicicleta ou patinete, a pessoa que quer correr, que quer andar de skate. É uma pavimentação que, teoricamente, vai ser mais barata, porque o uso da bicicleta, a gente já passar anos, a ciclovia da Grande Barroso, por exemplo, o cimento está há anos, determinados pontos que não foram quebrados, e ela se segurou lá. Porque o peso da bicicleta é irrisório em relação ao peso do transporte, das máquinas, né, dos carros. Então, acho que era mais ou menos isso que o Neto queria que comentasse. Obrigado. Mais uma pergunta aqui.